irmãos, minhas queridas irmãs. Uma mulher caminha em um momento e num horário entre a noite e a manhã. Ela não é de Jerusalém, mas ela está em Jerusalém. Ela foi ali para celebrar a Páscoa do povo judeu. Ela também era judia. Ela estava ali para celebrar a grande libertação de um povo. Ela estava ali também, junto ao seu mestre, a quem ela chamava pelo hebraico de Rabuni, mestre, com o seu Senhor, com aquele que ela viu como o Messias esperado. E a sua alegria foi que ele a amou tanto, ele lhe dedicou tanta atenção e um cuidado especial, que essa mulher viu sua vida totalmente transformada. Maria Madalena era uma mulher que vivia pelos sentidos. Jesus, ao ingressar em sua vida, dá sentido à sua existência. Jesus muda totalmente o coração daquela mulher. E vendo sua vida transformada pelo perdão recebido, vendo a sua alma transformada pela palavra acolhida, e vendo inteiramente o seu espírito repleto da graça de Deus, ela se torna, ao lado de outras mulheres, servidoras de Jesus Cristo, discípulas do Mestre, verdadeiramente aberta à obra do Senhor. Mas, dessa vez, a orientação de sua vida é diferente. Ela está ali, nos diz o Evangelho de São João, caminhando sozinha em direção ao túmulo onde Jesus foi sepultado. Aquela mulher que havia e sabia que Jesus era a palavra, e ouviu dos seus lábios palavras que ela nunca tinha ouvido na sua vida, agora caminhava em silêncio. Todas aquelas palavras haviam sido adormecidas em seu coração, porém, existia no coração de Maria Madalena algo que é fundamental ao longo da vida humana. Havia no coração daquela mulher um sentimento que nós deveríamos carregar durante toda a vida para com aquelas pessoas que nos fizeram bem. Havia naquele coração um sentimento de gratidão, e por causa disso ela deixou tudo, e por causa disso ela venceu as suas lágrimas para caminhar até aquele túmulo. E ali foi Maria Madalena com os vasos de óleo para ungir o corpo do Senhor, que ainda estava sujo pelo sangue, para lavar aquele corpo que ela desejava consagrar definitivamente à terra, para cumprir um ato de piedade. Afinal de contas, ela queria dar a Jesus a dignidade de um morto, que Jesus deu de um modo diferente à sua vida. Afinal de contas, Jesus a transformou numa existência morta em uma existência de vida e digna, e por causa disso ela foi. Mas como nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, quando Maria Madalena chegou diante do sepulcro, o susto foi imenso. A pedra imensa havia sido mudada de lugar, havia sido rolada, e ela, diante de tão grande susto, olhou dentro e viu tão somente um sepulcro vazio. O que faz essa mulher? Larga tudo, desce correndo e vai quase numa situação de desespero ao encontro daquele que era o chefe da comunidade dos apóstolos. Ela vai se encontrar com Pedro, e junto a Pedro está João. Os dois estavam tão cabisbaixos quanto Maria Madalena, e os discípulos haviam todos se dispersados, porque afinal de contas, se haviam matado o mestre, seria muito fácil agora procurar matar os discípulos, e eles estavam escondidos. Diante
Da palavra de Maria Madalena, o Evangelho nos diz que Pedro, não tem dúvida, sai correndo. E a gente percebe que o Evangelho de hoje é o Evangelho da correria, o Evangelho do desespero, o Evangelho de quem quer conservar no túmulo o corpo inanimado de Jesus Cristo. Mas Jesus não está lá, meus irmãos e minhas irmãs. E é interessante notar, e desde ontem já começamos a perceber, que existe sempre a procura por alguém que está inanimado. Porém, Jesus havia ressuscitado, essa é a grande graça. Porém, a dor era tão grande e o trauma de Pedro e dos outros apóstolos foi tão imenso, vendo o que fizeram com Jesus, que eles não podiam imaginar que aquele corpo dilacerado, que aquela vida destroçada pela maldade humana pudesse ressurgir. Porém, Pedro foi, pelo menos para saber onde estava o corpo. E é interessante que João, que era mais novo, vai correndo, e ele chega primeiro, não apenas porque era jovem, ele chega primeiro porque quem mais foi amado, mais tem pressa de encontrar o amado. E ele chega no túmulo, João, mas não entra. É o respeito que ele tem pelo chefe da comunidade. Quem tem que provar se Jesus ressuscitou ou não é Pedro. E por causa disso, João percebe tudo que está ali dentro, porém permanece do lado de fora. Certamente cansado por ser mais velho, acabrunhado, entristecido e ao mesmo tempo preocupado, chega a figura de Pedro. E Pedro se aproxima e entra no sepulcro e vê o que João havia visto por antecipação. E esse detalhe, meus irmãos e minhas irmãs, é fundamental para nós entendermos a personalidade e a educação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está lá, mas existe um recado que é dado através daquelas faixas que estão ali arrumadas, nos diz o Evangelho. E é interessante perceber que o manto que estava sobre o rosto e parte do corpo de Jesus Cristo também está dobrado. Ou seja, Jesus, no momento da sua ressurreição, não estava ansioso, desesperado para vencer aquele instante de morte. Jesus se levantou calmamente do túmulo, e a ação do Espírito Santo e a presença dos anjos fizeram com que aquilo que atava o seu corpo à maneira judaica fosse tirado vagarosamente, com tranquilidade. E eu não tenho dúvida que, como ato último de Jesus, ao abrir os seus olhos, ele tirou o pano que estava sobre a sua face. Agora já não era um corpo cheio de chagas, agora era um corpo chagado, porém um corpo verdadeiramente glorioso. Agora era para o mundo inteiro a antecipação daquilo que um dia havia sido prometido, porque os ossos ressequidos haveriam de levantar dos túmulos e uma carne nova haveria de ser dada. Todos reconheceriam aquele que um dia haveria de ressurgir, e todos os reconhecerão exatamente pelo corpo glorioso que teremos quando da ressurreição da carne. Jesus antecipa esse corpo para nós. Nenhum de nós é capaz de descrever como esse corpo. Já não existe a dor, já não existe o limite da carne. Tudo se torna próprio para aquele que ressuscita. Não existe mais limite. E aquele corpo, embora traga características que nós sejamos capazes de reconhecer, como os apóstolos reconheceram Jesus Cristo, porém é um corpo diferente, embora com aquela aparência maravilhosa, gloriosa, cheia de luz que Jesus apresentou diante dos apóstolos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ao ressuscitar, mostrou sua educação, tranquilidade, serenidade. Não havia no seu coração nenhum tipo de ansiedade, desespero. Ele
naturalmente enrola as faixas e deixa no lugar exato. Tira o pano, dobra, deixa no lugar exato, arrumado. Não era uma bagunça de quem tirou a pedra, tirou os panos e saiu correndo desesperado, dizendo: não quero mais viver a experiência. Jesus viveu a plena experiência da morte para viver toda a glória da experiência da ressurreição. E ao observarem aqueles panos que lá estavam, verdadeiramente os apóstolos entenderam: ele preparou essa realidade. É um sinal visível dele, é a forma como ele tratava as coisas. Ele não apenas tratava bem as pessoas, mas tinha cuidado com tudo aquilo que lhe fora dado. Ele tinha cuidado com sua roupa, ele tinha cuidado com o alimento, ele tinha cuidado com aquilo que era próprio da santidade do povo judeu. E é a forma como aquilo foi arrumado, dizia: ninguém preparou esses panos senão ele. E naquele momento, apesar de tudo aquilo que eles traziam no coração de dúvida, a partir daquele instante, em primeiro lugar, pela visão de João, o discípulo amado, inegavelmente, a esperança renasceu no coração de Pedro. A esperança renasceu no coração da comunidade. E é bonito perceber que de uma em uma pessoa, Jesus vai aparecendo a mais de 500, para mostrar a beleza de um novo tempo, para dizer aos apóstolos que a morte não é a última resposta dada à humanidade, mas a resposta é a vida, e a vida plena, para mostrar a nós que não existe como termo da nossa vida um túmulo, mas é simplesmente a passagem de uma experiência para que nós vivamos a certeza de uma ressurreição, que viveremos se escolhermos aquele que é o ressuscitado, se o amarmos do mais profundo do nosso coração, se entendermos como os apóstolos a forma como ele se comporta em nossa vida, o jeito como ele nos acolhe, pedindo que sejamos capazes, depois de, no sinal da sua existência e das chagas que sobraram em seu corpo, tocar como tocou Pedro, como tocou João, como vai tocar de uma forma solene Tomé, ou seja, as chagas do Senhor, para que a gente possa tocar na chaga da nossa incredulidade, na chaga da nossa dúvida, na chaga da nossa pouca fé, para que se renove em nós essa grande possibilidade dada por Deus, dessa vida nova. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Jesus não foi um ato isolado do passado. A ressurreição de Jesus é tão somente a certeza de que aquilo que ele experimentou, nós experimentaremos, mas não como um ato que vai se realizar só depois, naquele momento definitivo, né, em que ressuscitaremos, né, para sempre. Porém, o Senhor nos pede atitudes de homens e mulheres ressuscitados. Para que carregar dentro de nós um túmulo? Para que carregar dentro de nós uma experiência negativa? Para que carregar dentro de nós a imagem de alguém que não merece estar dentro do nosso coração? Para que carregar dentro de nós um ressentimento que já dura 10, 15, às vezes 50 anos? Para que carregar dentro de nós um vício que nos proíbe de enxergar a beleza de Deus e do mundo em que nós vivemos? Para que carregar dentro de nós mentiras que dilaceram a nossa alma? Para que carregar dentro de nós aquilo que não serve e que apenas vai destruir a nossa vida? Jesus, que não tinha pecado, deixou naquele túmulo todos aqueles que escolheram estar lá no túmulo. A maldade humana, as guerras e tudo aquilo que é obra humana e que não é obra de Deus. Jesus deixou tudo isso para lá, para nos mostrar que nós precisamos viver como homens e mulheres ressuscitados para a vida nova, para que assim, passando nesse mundo de limitações, a gente possa um dia viver a grande graça
de um corpo glorioso que não conhecerá limitação. E à medida em que nós andamos nessa vida, nós precisamos também perceber que existem irmãos que por escolha própria ou por escolha dos outros vivem inegavelmente um momento de morte. E é para eles que nós precisamos ser presença, levando a palavra, levando a cada um de nós na nossa melhor parte, falando da vida de Deus, e ao mesmo tempo, para aqueles que perderam a esperança, a alegria de novo existir. Para os que nada têm, a presença da caridade que transforma a vida do irmão. E para aquele que ainda não conseguiu entender o projeto de Deus em sua vida, a possibilidade de uma existência nova. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Páscoa é alegria, Páscoa é a possibilidade de um novo tempo, Páscoa é revisão de tudo aquilo que vivemos, do que somos, mas de um modo especial é projeto novo, para que a presença de Deus em nossa vida transforme toda a nossa existência a partir de nós mesmos, para que assim a ação de Deus em nós mude essa grande ação que necessitamos fazer no mundo em que nós vivemos, para que as pessoas creiam, para que a vida seja nova, para que a obra do inimigo seja vencida, e ela está diante dos nossos olhos pelas trevas da guerra, pelas trevas, da separação que nós temos de tantas pessoas, pelas trevas dos preconceitos que carregamos dentro do nosso coração, pelas trevas da exclusão, quando não enxergamos aqueles que passam ao nosso lado, e por tantos outros motivos de entristecimentos colocado nesse mundo por Satanás, apoiado por pessoas que querem se tornar discípulas dele. Nós não queremos essa vida, nós queremos Deus, nós queremos a vida de Deus em nós. Nós não nascemos para a limitação, mas para a glória do Senhor. Nós não nascemos para sermos fiéis ao que destrói a nossa vida internamente, mas, embora um corpo seja dilacerado, nós precisamos de uma alma nova, que já manifeste a presença e a ressurreição do Senhor nesse mundo, e desse modo, unidos em mutirão, vivendo a misericórdia e a bondade do Senhor, a sua presença e a sua ressurreição nesse mundo fará com que uma vida nova renasça no seio da nossa comunidade, como presença viva do ressuscitado, para que a vida e a existência que Deus deseja de nós se manifeste através do nosso existir e da transformação da vida daqueles irmãos a quem somos obrigados e que temos também a alegria de servir. Eis a grande graça, reconhecer que a nossa vida não parou em um túmulo. Eis a grande graça, o Senhor ressuscitou. E se tivermos essa consciência, não apenas como fato histórico, mas de um modo especial, como certeza de vida e ao mesmo tempo certeza de alma, então tudo se transformará naquele que, vivente, transforma a nossa vida, para que participemos integralmente da glória da sua ressurreição. Que o nosso coração se alegre com essa certeza e que a nossa fé se multiplique para vivermos desde agora as alegrias desse tempo e ao mesmo tempo a certeza de que ele se realizará definitivamente quando contemplarmos o Senhor face a face, não mais com as limitações humanas, mas com um corpo glorioso que somente ele, o ressuscitado, pode nos dar pela ação do Espírito Santo e pela misericórdia de Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, lembrei de uma história que nos fala exatamente desse olhar novo que precisamos ter em relação à realidade e que de alguma forma nos mostra a passagem de Jesus, mesmo sem pecado, para, reconhecendo as nossas limitações, nos fazer viver as alegrias do seu reino.
E a história nos diz o seguinte: havia um garotinho que tinha apenas 8 anos de idade. Ele adorava cães e ele tinha um desejo muito grande de ter um em casa, mas o pai e a mãe nunca tinham condições de comprar um cãozinho para ele. Um dia ele resolveu fazer um passeio e viu que numa determinada casa um homem vendia cães. Ele então entrou e disse: moço, quanto é que custa um cãozinho? E o dono da loja disse: os maiores custam R$ 300 e os menores custam 100. Ele disse: poxa, é caro. Então tirou do bolso algumas moedas, contou e disse: poxa, eu só tenho R$ 10, não vai dar para comprar um cãozinho, mas o senhor me deixa brincar com alguns deles? Ele disse: deixo sim. Então o dono da loja, não é, fez o sinal e logo veio uma cadela acompanhada de 5 filhotes. 4 vieram pulando atrás da mãe, mais um veio devagarzinho, bem devagarzinho, arrastando uma perna, porque havia nascido com uma deficiência. O menino brincou com a mãe, brincou com os 4 outros cãezinhos, mas ficou apaixonado por aquele que tinha uma patinha defeituosa e ficou brincando ali durante muito tempo. Depois disso, ele disse ao rapaz da loja: moço, quanto é que custa esse cãozinho? Ele disse: esse cãozinho não custa nada, ele nasceu aleijado, você pode levar, porque ninguém vai querer um cão aleijado. Ele disse: ah não, eu quero pagar por esse cão. E ele disse, o dono da loja falou: mas menino, para que é que você vai levar um cão aleijado? Ninguém leva cão aleijado, ele não serve para nada, e depois que crescer, não vai poder correr com você, não vai poder viver as suas alegrias, porque vai ter sempre essa limitação. Então um garotinho se levantou, se aproximou do dono da loja e disse: veja, moço, levantando a sua calça, eu tenho a minha perna direita de borracha, porque eu nasci também sem a metade da minha perna, mas os médicos colocaram essa perna e eu sou capaz de andar. Eu quero comprar esse cachorrinho e eu vou pagar por ele o preço que o senhor quiser. Todo mês eu trarei aqui um pouquinho e eu vou levá-lo, porque talvez ele precise de alguém que seja igual a ele, que eu compreenda e que eu ame. E eu tenho certeza que nesse momento a única pessoa que tem condições de fazer isso sou eu, porque eu tenho as mesmas limitações que ele. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo se aproximou de nós, reconheceu as nossas limitações e sem pecado nos amou. Essa é a beleza da vida. E mesmo sabendo que somos pecadores, foi capaz de nos perdoar. E além de tudo, ainda nos deu a possibilidade de reinar com Ele para sempre, por meio de sua ressurreição. Eis a graça daquele que nos amou até o fim. Eis a graça desse amigo que nos compreende. E Ele pagou um preço universal para resgatar a nossa vida, pelo único desejo de ter a cada um de nós para sempre ao seu lado. Ele cuida de nós, Ele nos olha nos olhos e Ele deseja que esse amor seja eterno. Que cada um de nós carregue essa gratidão, como carregou Maria Madalena, e ela viu a glória da ressurreição do Senhor. Que assim seja.